Meus alunos, minhas alunas, na nossa aula de inglês de hoje, nós vamos estudar o Simple Present, uma das formas mais fáceis de se estudar do inglês. Inicialmente, nós falaremos sobre o uso desse verbo. Com os pronomes I, you, they, você utiliza o verbo no infinitivo sem o to. Então, você diz assim, they dance well. Eles dançam bem. Repetindo, olha. Veja que aí você usou o they, que é a terceira pessoa. Você usa primeira pessoa I, a segunda pessoa you e a terceira pessoa they. Então, nesse caso do exemplo, se utilizou a terceira pessoa do plural they. They dance well. Eles dançam bem. Com os pronomes de terceira pessoa she, he, she, it, o verbo também no infinitivo sem o uso do to mais um S. Então, por exemplo, she's dance well. Veja que aqui você usou o she, terceira pessoa, ela dança bem. Então, você poderia ter usado também o he, que é masculino, né? Daria a mesma coisa por eu o S no finalzinho do verbo. Isso na terceira pessoa do singular. Repetindo, she dances well. Ela dança bem. Lembrando muito bem que o uso do presente simples, ou seja, simple present, você utiliza na terceira pessoa sempre no final do verbo o s. Nos demais pronomes, com os demais pronomes I, you e they, você não precisa usar esse s. Então vamos a algumas particularidades. Primeiro, no simple present, quando o sujeito de uma oração afirmativa estiver na terceira pessoa do singular, he, she, it, acrescenta-se o s ao verbo. Nós temos aqui um exemplo. Kelly speaks aloud. Olha só, aqui o Kelly é um nome próprio. Kelly é um nome próprio, que pode ser substituído por pronome terceira pessoa feminino, she. Você poderia dizer, she speaks aloud, como Kelly speaks aloud. Ou seja, Kelly fala em voz alta. Perceba que na terceira pessoa o verbo sempre vai receber o S nessa conjugação do presente simples, o S no final do verbo. Para essas particularidades, existem alguns verbos, por exemplo, os que são terminados em Y, precedidos de uma consoante, você elimina o Y e acrescenta o IES. Por exemplo, o verbo study. James studies with me. Veja que aí você tem James estuda comigo. Mas eu poderia trocar James pelo pronome masculino he, terceira pessoa. He studies with me. Então seria a mesma coisa. James studies with me ou he studies with me. Entendeu? James estuda comigo ou ele estuda comigo. No caso dos verbos que terminam em Y, mas que vem precedido de uma vogal, nesse caso não usa essa mesma regra. Acrescenta-se apenas o S. É o caso de play. Né? O caso de play. Play, terceira pessoa, plays. Não se troca o Y por IES. Somente naqueles verbos que são precedidos por consoante. Já para os verbos terminados em CH, SH, S, X, Z, I, O, acrescenta-se no final do verbo ES. Por exemplo, Glenn does his homework. Glenn faz seu dever de casa. Tá? Nesse caso, todos esses verbos que terminarem com CH, com SH, com S, X, Z e O, receberão o ES. Quando nós utilizamos os pronomes indefinidos como somebody, nobody, everybody, esses verbos também eles são utilizados na terceira pessoa do singular e segue a mesma regra do que nós estudamos até agora nessas particularidades. Acrescenta-se o S ou ES no final do verbo. Go é um verbo que termina em O. Nesse caso, acrescenta ES. Então, vamos lá. Everybody goes to school. Quer dizer, todos vão à escola.
Veja que nesse caso aí, Gus, por quê? Porque o go termina em EO, e nesse caso acrescenta o ES. Né? Então, lembrando, para os pronomes indefinidos, somebody, que é alguém, nobody, que é ninguém, everybody, que todos, você utiliza, nesse caso, sempre a regra da terceira pessoa do singular. E, concluindo o uso da terceira pessoa do simple present, nós temos o verbo to have. Verbo que é o verbo ter, o verbo possuir. Tem uma flexão diferente nas terceiras pessoas do singular. Ou seja, na terceira pessoa você usa has. Né? Então, Betty has many friends. Veja que aí has. Betty has many friends. Betty tem muitos amigos. Nos outros pronomes, o caso I, you e they, você usa o have. Para a terceira pessoa, no caso he, she, it, ou nome próprio que se refere ao masculino ou feminino, você também vai usar a mesma regra do simple present. Acrescenta ou muda, no caso aqui, o verbo to have, muda na sua irregularidade do have para o has. Bom, era o que tínhamos na nossa aula hoje sobre o uso do simple present para os verbos na forma afirmativa presente.